Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando aqui pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. O programa passa todo domingo, às 10 horas da manhã, reexibição aos sábados, às 20 horas. Hoje eu vou conversar com uma autoridade no que diz respeito a gerações, tá? Larissa Trolesi. Ela é especialista em gestão de negócios pela USP de São Paulo e administradora pela UFA de Minas Gerais. Ela é palestrante com mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas e também é sócia da consultoria e educação corporativa. O tema de hoje é Geração Z. Larissa Trolesi, uma honra, um privilégio lhe receber na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento. É um prazer muito grande, Jurani, estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, falar de um tema que está super em alta, um tema tão relevante, geração Z. Como que as empresas têm lidado, né, com esses conflitos multigeracionais? Pois é, isso é muito interessante. Então vamos começar logo com a seguinte pergunta. O que é a geração Z e qual idade corresponde à geração Z, Larissa? Olha, geração Z. São os nascidos entre 1996 e 2010. Então, o que a gente tem aí nesse intervalo? Temos as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho ou que já está há algum tempo trabalhando dentro das empresas. Tá. Então, é aquela geração que já nasceu com a tecnologia, sim, é aquela geração que tem mais facilidade com a inovação. Então, é essa geração aí que contempla, né, esse intervalo. Alguns estudos, Jurani, falam 95, 96, tá? Mas, então, assim, são pessoas que têm aí seus 24 anos, né, 25 anos. É essa geração que entrou no mercado e que já está há algum tempo trabalhando. E é importante, né, Larissa, que as empresas que querem vender para essa geração consigam entender o comportamento dessa geração, que os gestores e as empresas que têm esse pessoal trabalhando também consigam entender o comportamento dessa geração. Por exemplo, eu conheço várias pessoas dessa geração que não quer ter carro próprio, não quer ter habilitação e levam em consideração a série de valores quando vão optar por um primeiro emprego. Agora, qual é a grande diferença entre essa geração, a geração Z, em relação às outras gerações, Larissa Trolesi? Olha, Jurani, o que a gente tem discutido muito hoje, né? E o que eu tenho visto dentro das empresas que nós atendemos? As gerações estão conflitando. Porque, veja bem, você pega uma geração aí mais velha, né? Os nascidos ali entre 80 até 92, 93, né? Que antecede essa geração Z, e os mais velhos do que isso, 70, 80. São pessoas que tiveram uma formação muito diferente, que não nasceram com a tecnologia na mão e que eram cobradas por valores diferentes. Sim. Então, são pessoas que precisavam entregar mais, que precisavam constituir família, que eram cobrados por ter uma faculdade, uma graduação, por ter uma casa própria, por ter um carro próprio. E quando a gente muda de geração e começa a tratar da geração Z, a gente fala de uma geração mais imediatista, porque são pessoas que querem resultados rápidos, que talvez não querem se dedicar tanto e que não vejam uma necessidade em ter uma graduação, em ter uma casa própria, em ter um carro próprio. E aí é onde entram os estudos dessa geração Z. Será que eles estão certos? Será que eles estão dando muito trabalho por ser imediatista? Ou será que os líderes que estão dentro das empresas não estão sabendo lidar com esse imediatismo? Então, que a gente acaba levando para dentro das organizações. Então, talvez esse conflito geracional que a gente precise intermediar. Por quê? Vamos ter um cenário que nós vamos contratar só a geração Z. Então, sim, como nos preparar para lidar com essa geração? Então, a gente não pode falar, é uma geração problemática, é uma geração que vai nos dar conflito. Não.
nós, enquanto líderes mais velhos, como que vamos nos preparar para lidar com essa geração que está entrando? Pronto, aí vem a outra pergunta que eu acho que vai cair justamente no que você está falando. É a geração Z, que é esse pessoal que tem 22, 23, 20 anos, tá? Que tem que se adaptar ao mercado ou o mercado que tem que se adaptar a essa geração. E quando eu falo um mercado que leva o emprego, que proporciona um emprego a essas pessoas da geração Z, como também o mercado consumidor, ou o mercado que vende algo para essas gerações. Como é que fica essa situação? O mercado tem que se adaptar ou a geração tem que se adaptar? Então, eu gosto muito de usar um termo, Jurani, que é ambidestria. É eles se adaptarem, nós também nos adaptarmos. Tanto o mercado, tanto o perfil consumidor, que assim já vem sendo muito estudado. Inclusive, eu li uma pesquisa recentemente, até na Forbes, falando sobre o perfil comportamental dessa geração em relação ao consumo. Então, assim, são pessoas que, por mais contraditório que pareça ser, são pessoas que juntam dinheiro, são pessoas que estão preocupadas com o mercado financeiro, são pessoas que estão preocupadas com bolsa de valores. Então, assim, eram assuntos que até então não estavam sendo discutidos. Então, a gente tem uma pesquisa já fazendo, né? Já sendo feita do perfil consumidor e do comportamento dessa geração, que tem surpreendido. Então, assim, não é aquela geração que não quer saber de nada, mas que está consumindo sim. E também desse mercado que está contratando essa geração. Então, assim, eu gosto de usar essa ambidestria, porque vai ser uma adaptação de mão dupla. Tanto para mim, que estou contratando, que estou procurando reter esses talentos, quanto para eles se adaptarem caso queiram crescer, caso queiram construir algo a longo prazo. Então, assim, eu falo muito isso, Jurani, eu vou prestar consultoria, eu falo muito isso para o RH. Vamos nos adaptar de uma forma que eles entendam que precisam do emprego para ter raízes, para construir algo sólido. E não é o salário que vai levar, e não é o salário o principal ponto dessa geração que vai determinar se ela quer ou não aquele emprego, aquela empresa. Não é isso? Acredito que tenha pesquisa sobre isso. Eu falo, não é o salário, o dinheiro, é o salário emocional. É o que a empresa proporciona para aqueles jovens. E eu falo muito assim, ó, não é proporcionar, Jurani, eles querem jogar videogame, quer sentar no puff. Não, não é isso. Eles querem enxergar propósito. Então, o que aquele emprego está me proporcionando? Ele vai me proporcionar algo para que eu consiga, a longo prazo, conquistar aquilo que eu sonho. Às vezes o sonho não é a casa própria, mas é fazer uma viagem internacional por ano. Aquele emprego vai me proporcionar isso? Às vezes o sonho não é um carro, mas é uma moto diferente, é comprar roupas de marca. Então, assim, o que aquele emprego vai me proporcionar em relação ao meu sonho? E é uma geração, né, Camila, que eu acho que ela é muito ligada também ao ESG, né? Justamente, a sustentabilidade, ESG está aí. Então, assim, propósitos, valores, empatia. Então, a empresa, ela tem a questão de propósito, de valor, de sustentabilidade dentro daquilo que ela acredita. A cultura organizacional está ligada com os meus princípios, com os meus valores? Se sim, eu vou me dedicar. E aí, qual que é o papel da empresa em relação a essa geração? Comunicar de forma clara, de forma óbvia, aquilo que muitas vezes não é falado. Porque, às vezes, o jovem, ele entra dentro da empresa e ele só é cobrado por um resultado. E não é só o resultado físico, não é só o resultado do lucro. Não é só isso. O que vai reter aquele jovem e que vai fazer ele se doar mais é o que a empresa acredita. E às vezes, quando o jovem entra na empresa,
ele vê um discurso diferente da prática, ou o contrário. A prática é diferente do discurso. Às vezes está no quadro, mas não está na realidade. E isso vai impactar, e acredito que está impactando e muito, e você é especialista em geração Z, acredito que isso está impactando e muito o futuro do jovem em algumas empresas. Com certeza. E aí eu até acompanho muito, né, TikTok, apesar de não, né, saber nem mexer, mas eu acompanho muito o TikTok para entender o perfil deles, leio muita reportagem, e eu estava lendo uma reportagem recente da Forbes que falava justamente isso. A geração Z chega na liderança. E como que ela chega na liderança? Quando ela encontra uma empresa que a missão que está adesivada na parede, de fato, é a missão na prática da empresa. Então, assim, quando ela encontra aquela igualdade de valores. Então, o jovem, ele não quer somente o salário na conta, ele quer o salário emocional, ele quer praticar, ele quer desenvolver em algo que é verdadeiro, que está entregando para a sociedade aquilo que realmente está sendo pregado. E aí, quando eu leio, né, que a geração Z chega na liderança, a gente tem um exemplo, que é uma reportagem que está na Forbes, da Nubank, que é uma empresa que preza muito por ISD, que preza muito por valores, e que, de fato, os valores, missão, propósito da empresa está conectado com toda aquela cultura colaborativa dos colaboradores. Então, eu falo muito isso, eu estudo muito, eu tento me conectar com o que eles querem. E o que eu mais sinto é isso. Às vezes eles não ficam na empresa, não é por conta do salário. Às vezes eu escuto muito o RH falando assim para mim: ah, Larissa, fulano me trocou por conta de R$ 10. Eu falo, não é. Ele trocou porque ele não encontrou o propósito que ele queria aqui dentro da organização. Então, assim... Pois não, Larissa, desculpa. Eu acho que é isso que talvez as empresas precisam se reorganizarem. Nós, né, enquanto líderes mais velhos, nós precisamos buscar o que é cultura, o que é a cultura da empresa. Talvez não é a hora da gente revisar os nossos valores, talvez não é a hora da gente tentar buscar alguma inovação nos nossos processos, Sim. E não inovação de tecnologia. Talvez, Jurani, inovar sendo mais ágeis, sendo mais abertos, sendo mais ouvido, né? A gente precisa ter mais empatia. Então, revisar tudo que a gente aprendeu sobre liderança para poder conseguir reter esses talentos. Nós estamos batendo um papo muito agradável. Na verdade, nós estamos tendo uma aula sobre geração Z, com Larissa Trolesi. Ela é especialista em gestão de negócios pela USP de São Paulo e administradora pela UFA de Minas Gerais, palestrante com mais de 10 anos de experiência em geração de pessoas e também sócia da consultoria Educação Corporativa. Nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo, Larissa, eu gostaria que você trouxesse um tema para a gente. Como é que eu consigo lidar com a geração que é muito questionadora? Tem muita gente que tem muita dificuldade em lidar com pessoas questionadoras. Às vezes líderes têm dificuldade, colega de trabalho tem dificuldade em lidar, em conviver com pessoas questionadoras. E essas pessoas, elas fazem parte, sim, da geração Z. Nós vamos para o intervalo comercial, lembrando a você que o nosso programa é exibido aos domingos e tem uma reprise sempre aos sábados, às 20 horas, aqui na TV Diário. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos aqui no programa Mercado e Desenvolvimento.